Aos irmãos com a paz do Senhor, vamos trabalhar no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos e falar alguma coisa sobre o Espírito Santo. Nós podemos cantar um hino e depois vamos lá, logo em seguida, fazer uma pequena reflexão. Lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar. Quem chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quantos mortos hão de a voz de Cristo vir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir. Os remidos reunidos logo acabarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas gostoso vem o dia do triunfar do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Subiu um louvor meio ligeiro e aí faltou fôlego. Glória a Deus. Vamos trabalhar no capítulo 4 Podíamos ficar um pouco no capítulo 3 ainda. Não. Vamos para o capítulo 4. E aí, no capítulo 3, ou melhor, no capítulo 4, Pedro e João estão diante do Sinédrio, porque depois que Pedro pregou e as pessoas aceitaram a Jesus, houve um alvoroço no Sinédrio. E aí, porque defrontou totalmente contra tudo aquilo que os fariseus e os saduceus, o Sinédrio, o que era?
uma composição de 70 anciãos, e baseado no conselho de Jetro, sogro de Moisés, que separa 70 anciões e dividisse por 10.000, 5.000, por 1.000, por 500 e por 100, para aconselhar o povo, porque Moisés não dava conta de aconselhar o povo, as demandas de todas aquela gente estava no deserto. E aí esses anciãos, hoje no Israel, também existe o Sinédrio. E aí eles escolhem o primeiro ministro, porque o regime lá é parlamentarista. Deixa quieto. E agora, capítulo 4, versículo 5, os irmãos entender. E aconteceu que no dia seguinte reuniam-se em Jerusalém os principais dos anciões e os escribas. E trouxeram Pedro e João, né? E perguntaram para eles, em nome de quem vocês estão fazendo isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais, povo e vós, anciões de Israel. Pedro, cheio do Espírito Santo. Observe, irmãos, que até então Jesus tinha escolhido Pedro, mas Pedro não tinha sido ungido. Escolhido, mas não ungido. Tanto que Pedro negou e fez um monte de... Mas naquele dia Pedro foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala assim de 4 menções. Um foi cheio do Espírito Santo, outro ele foi possuído pelo Espírito Santo, outro lá em Atos 10 derramou o Espírito Santo, outro caiu o Espírito Santo, diversas formas. Pedro também foi cheio do Espírito Santo, assim como Estevão foi cheio do Espírito Santo. E de modo que Pedro pregava, defendia a palavra de Deus com ousadia. Foi a promessa de Jesus, quando Jesus disse, vocês não devem se atemorizar, quando vocês serão apresentados pelos reis e sacerdotes, os príncipes da terra, por causa do meu nome. Porque não sois vós que falareis, mas o meu Espírito falará por vós. Olha a graça, o poder e a misericórdia que Deus dá para aquele que se entrega à vontade de Deus. Não se acanha, eu sou analfabeto, eu não tenho letra. Pedro conhecia, sabia alguma coisa que deu o Espírito Santo, Deus Jesus ensinou para ele na hora se lembrou-se. E aqui Pedro começa a pregar a palavra de Deus perante o Sinédrio. E eles disseram, olha, se vocês não se calarem, vocês vão ser presos. E agora Pedro continuou pregando e disse para eles, importa obedecer a Deus e a voz do Espírito Santo do que os homens, ou a vocês. Então, aqui no capítulo 4, versículo 9, diz assim, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste e ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilato e os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente desejado fazer contra Jesus. Mas, porém, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede ao teu servo que falem com toda ousadia a tua palavra. Essa foi a oração de Pedro. Enquanto estendes as tuas mãos para curar e para que faça sinais e prodígio pelo nome do teu santo Filho Jesus. E assim os anciões liberaram Pedro e João. Não tinha.
E agora, nós vemos aqui no último versículo, no versículo 35, eu quero fazer menção de uma parte muito importante. Talvez é escapado de alguns, mas daí eu vou ficar aqui no capítulo 5, no capítulo 4. Já passou 10 minutos. Eu vou levar minhas lives mais do que 15 minutos, não, para o povo não se cansar e gravar mais na mente. Quem não me achar no WhatsApp vai achar no YouTube. Tem mais de, acho umas 1000 ali, salvo, para achar. Pega pela data. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, presta atenção, possuindo uma herdade, vendeu-o e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Agora voltemos para 2:42, que eu queria fazer menção antes e não fiz. 2:42 diz assim: os primeiros cristãos, a formação da igreja. 2:42, vou dizer. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas se fazia entre os apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, presta atenção, e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Só que dá uma pregação de 1 hora, mas deixa aqui. É isso que eu quero. Quem disse para eles que devia pagar o dízimo, ou que devia vender as suas propriedades, olha, presta atenção, mano, e depositar aos pés dos apóstolos, em prol da obra de Deus? Explica para mim? Você pode explicar? Não, né? Mas eu vou explicar para você. Isso aconteceu antes do ano 70 da era cristã. Jesus chegou em Jerusalém e chorou sobre Jerusalém. Vai chegar aos 30 minutos. Disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, Jerusalém, eu quis chegar após ti como galinha, que quis juntar os seus pintos debaixo das suas asas, mas tu não os quisesse. Jerusalém, se tu soubesse a paz que te pertence. Jerusalém, tu que apedreja os que te são enviados, maltrata, judia, prende, a tua casa ficará deserta, porque tu não conheces o dia da tua visitação. As tuas portas são queimadas ao fogo, os teus muros serão derribados, e não ficará aqui pedra sobre pedra. Não passará essa geração sem que tudo aconteça. Jesus tinha 30 anos. Ai, a quem soltais? A quem queres que eu solte? Jesus ou Barrabás? Solte Barrabás e Jesus, crucifixos. E o sangue dele caia sobre nós, seus filhos, eis puxar a maldição para si. Quando Deus começa a trabalhar no coração dos discípulos para vender as propriedades, inclusive dá o nome desse José, levita, de Chipre, tá, e tal, dá bem especificadinho. Depois, no capítulo 5, vai voltar para Ananias e Safira, que é da outro assunto.
o Espírito Santo trabalha dentro deles. Eu vou vender tudo que tenho. Não sei porquê, mas eu obedeço à voz do Espírito Santo. E vou deixar ali. Passou o ano 70, veio o general Tito, rodeou Jerusalém por 6 meses. Matou. O que não matou, porque eles saíam, faziam um túnel por baixo do muro. Chegavam no outro lado lá, os soldados romanos pegavam eles, passavam a espada no estômago, para ver se tinha moeda de prata dentro do estômago. E aí jogavam no valo. Ou crucificava, era tanta cruz que não vinha, uma podridão que não dava mais conta. Aí começaram a fazer valo e queimar aquilo ali, para não catingar muito. Diz a história de Josefo, que eles comiam o feno dos burros, matavam os jumentos, comiam cocô, bebiam urina, tinha um cheiro de carne assada, uma criança morreu, a mãe estava assando a carne daquela criança aquele dia, ou 2, 3, para que outra criança da outra mulher morresse também para esse sobreviver. Deus os entregou na mão do ímpio. Porque rejeitaram a Jesus, rejeitaram a ação do Espírito Santo. Mas os verdadeiros cristãos saíram de Jerusalém. Aí mais tarde, lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, por não vamos chegar lá, nós vamos encontrar uma reunião dos apóstolos, e reunindo 7 diáconos cheios do Espírito Santo para cuidar das crianças, das viúvas, dos órfãos, dos desamparados e repartir os bens entre eles, assim como José fez lá no Egito, assim os cristãos fizeram ali. E ninguém pereceu de fome. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Se você quiser investir na obra de Deus, não fique guardando essas coisas desse mundo. O mundo passa e também as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem investiu um real aqui na terra em prol da obra de Deus, do reino de Deus, está ganhando lá nos céus. No capítulo 5 eu vou falar sobre Ananias e Safiras. E depois nós vamos continuar em nome de Jesus. Mas o que tem aqui? O Espírito Santo dominando a mente das pessoas. O querer de Deus está em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua santa e bendita vontade. Se o Espírito Santo trabalha na tua vida, não vai pedir opinião para ninguém. Escolha um homem de Deus, um ministério que tem amor pelas almas, e não pelo teu bolso. Um pastor idôneo, espiritualmente falando, que tem amor às almas. Que o Espírito Santo incomoda ele. Vá visitar José, vai visitar Maria. Vai na prisão, vai no hospital. Não fica no celular ou na televisão. Não estou julgando ninguém. Porque o verdadeiro obreiro, Deus capacita e Deus também sustenta, através da sua igreja, dos seus escolhidos. Tem tanto testemunho para dar que nós. Mas entrego essas palavras em nome de Jesus. Que Deus abençoe.